Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Hoje eu vou falar de um tema que já tem muito tempo que eu penso sobre isso e inclusive está aí no título, é os donos do Brasil. E com relação à política, mais um vídeo aí falando de política e a percepção que eu tenho da política no Brasil é uma percepção de quase que uma monarquia, uma oligarquia, capitania hereditária e tal. Talvez seja reflexo das capitanias, né? Quando eles dividiram o Brasil em setores ali e deram para algumas pessoas, né, administrar. E aí, pensando nisso, eu dei uma pesquisadinha em alguns nomes, fui tentar lembrar na cabeça alguns nomes da política importantes e ver para trás a vida pregressa um pouco, né, e a origem deles, para tentar entender um pouco. E aí eu quero compartilhar isso com vocês. E separei mais ou menos algumas regiões, só alguns exemplos do que eu estou falando, desse negócio de hereditariedade aí, quase que uma monarquia de passar do pai para filho e essas coisas, né? O primeiro exemplo que eu queria passar é o Maranhão, né, que todo mundo conhece, a família Sarney, meio que praticamente são donos do Maranhão lá, e os políticos já antigos, né, o Sarney foi o presidente, que ele era o vice do Tancredo e acabou assumindo depois da ditadura, né? E então lá no Maranhão a gente já tem a família Sarney. E na pesquisa que eu fiz eu descobri que o Sarney era filho de desembargador, então ele já tinha um certo privilégio, então ele já tinha mais condições de chegar ao poder, né? Que ele já era, de certa forma, privilegiado, né? Filho de um desembargador, ainda mais naquela época que ele nasceu, que eu nem lembro, 1900 e bolinha. E se eu não me engano são 3 filhos que também prosseguiram na política, né? Como eu disse, é uma coisa que vai passando de pai para filho. E aí você tem o Sarney Filho, que o Sarney Filho foi o ministro do meio ambiente do governo, do desgoverno Temer, né? Então, é mais um aí que esteve nesse governo da direita e tal, descendente de Sarney. Tivemos a Rosiane Sarney, que foi até candidata a presidente em 2002, ela foi governadora do Maranhão. Ela tem muitos escândalos, se você pesquisar aí tem muita coisa, não sei, ela até renunciou na época a ser candidata por causa de alguns escândalos que saíram. Inclusive tem escândalo envolvendo o marido, é muita coisa, né? E tem também o outro filho, que é o Fernando Sarney, que esse aí ele é membro do comitê lá da FIFA. Ele assumiu o lugar daquele Del Nero, deu aqueles escândalos lá, o cara pegou a boquinha lá, né? E administra um conglomerado de empresas de televisão, rádio, televisão e tudo, da família lá. A família é dona de várias empresas de televisão, eu acho que afiliadas da Globo e várias rádios e tudo, né? Então é um aspecto já no Maranhão. O Maranhão tá lá, a família Sarney já há muito tempo e domina tudo ali, mais ou menos o que eles definem como oligarquia, né? Que é um grupo, uma família que domina a política e tudo ali, né? Aí olhando mais um pouco, olhando pelo Nordeste, eu pesquisei mais o Nordeste, mas isso é uma coisa corriqueira no Brasil inteiro. Essa questão do coronelismo, isso aí era muito comum no Brasil. A gente, até em filmes antigos, a gente vê essa parte ali do coroné e tal, que era o dono, que era o que mandava em tudo. Então tinha essa coisa, que era o dono, o dono da região ali, o dono das fazendas, o coronel, era o que comandava, ele também tinha um braço na política, controlava o Estado, controlava o poder mesmo, pela força e pelo prestígio, pelo dinheiro. Então o Brasil inteiro tem isso aí espalhado, né? Mas aí eu estou citando os nomes mais conhecidos porque muita gente sabe, você vai saber quem são essas pessoas. E aí eu fui para Alagoas, né? Alagoas, temos lá Renan Calheiros, né? Quem não conhece o Renan, né? Inclusive, filho do Renan, governador de Alagoas, né? Eleito e reeleito. Então já temos mais um passando para o filho aí, né? Um político antigo passando para o filho o bastão, né? Para continuar, né? E também temos mais parentes aí dos Calheiros. Temos o deputado Olavo Calheiros e temos também o Remy Calheiros. Então a família Calheiros também na política está aí bombando, né? Mas também em Alagoas a gente tem também os famosos e conhecidos Collor, né? Da família Collor. Tem o Fernando Collor, que foi o presidente, que deu aquele processo lá de impeachment e renunciou antes, né? Mas o Collor é interessante também a gente retornar, a gente vai um pouco antes. O avô do Collor era um senhor de engenho, chamado Manuel Afonso de Melo. E aí veio o pai dele também era político, foi senador, Arnon de Melo. Ele é muito famoso pelo aquele caso lá do assassinato, né, de um outro senador,
lá no Senado, ele disparou contra um senador e acertou foi outro, e teve aquele caso, foi tudo abafado, porque, mais uma vez, a família Collor, né, ela é dona de jornais e televisões lá, afiliadas da Globo e tudo, e na época, desde aquela época era dona de jornais, e abafou tudo e não deu em nada, o cara nem perdeu o cargo, matou um outro cara lá dentro do Senado e não deu em nada, e ficou por isso mesmo, né, que o Collor tem um irmão que é o Pedro Collor, e o Pedro Collor era que dirigia lá um pouco desses jornais, dessas televisões ali, e inclusive ajudou nas denúncias contra o Collor, não sei, deu um escândalo lá, ele acabou desenrolando, ele acabou ajudando, né, nas denúncias contra o Collor, que ocasionou lá na retirada do Collor do poder. Aí temos a Ana Luísa Collor também, que faz parte aí dessa administração dessas televisões aí, e o Leopoldo Collor de Mello, que eu acho que ele administra a Globo Nordeste, uma coisa assim. Então você vê que a família Collor está ali na política, está nas televisões, na mídia também, né? Mais uma que domina. Então ali em Alagoas tem Collor e Renan, as famílias ali passando bastão também para os filhos e vão continuar com grandes fortunas e dominando tudo, né? Aí a gente vai também lá para o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte tem a família Maia. Aí na família Maia teve um governador chamado Tarcísio Maia, um primo dele que era político também, Lavoisier Maia, que é pai do Agripino Maia. E aí eles são proprietários de uma tal de TV Tropical lá, afiliada à Rede Record e dona de rádios e várias mídias locais lá também, né? Pra variar, né? Pra variar um pouquinho, né? Aí temos o Felipe Catalão Maia, deputado, filho aí já do Maia, né? Quer dizer, passando o bastão também. Um embaixador, Otto Agripino Maia, e eles têm parentesco com o ex-prefeito do Rio, né? O César Maia, e primo segundo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então você vê que o pessoal aí da família Maia também tá lá, tá seguindo a mesma tradição, né? Tradição da monarquia brasileira, né? Do, sei lá, oligarquia. Eu gosto de falar monarquia porque para a pessoa já saber que tá de pai para filho e tá passando. E nos estados está assim. E o Luciano Maris Maia, vice-procurador da República, também faz parte da família. Só para finalizar a parte Maia, né? Agora vamos para Minas Gerais. Minas Gerais a gente tem a famosa família Neves, né? E tudo começa com o comendador José Antônio das Neves, que tem descendência austríaca e portuguesa. E detalhe, todos esses que eu falei, inclusive os Neves, eles, durante a ditadura militar, eles foram colocados no poder, eles faziam parte daquele arena, né? A Renovação Nacional. Quando você vê alguém falando de renovação, de novo, você pode desconfiar, porque aqui no Brasil é tudo ao contrário, né? Nada é mais velho do que o novo no Brasil, e aqui as coisas são invertidas. Os nomes são muito para enganar as pessoas mesmo. Então, esses que eu falei, essas oligarquias, essas pessoas que estão no poder e sempre estiveram no poder, elas, durante a ditadura militar, elas estavam lá, muitos foram políticos biônicos, que os biônicos eram escolhidos pelos militares e colocados lá a revelia de qualquer coisa. Eles eram colocados e pronto. O Maluf foi biônico em São Paulo e vários outros políticos biônicos. Mas voltando aí aos Neves, o mais famoso é o Tancredo, né? Tancredo Neves, que ele chegou a ganhar, mas não assumiu para presidente, né? O Sarney que pegou a vaga. E outro mais famoso, o Aécio Neves, né? Foi várias vezes candidato aí, tem vários escândalos e ele ainda está na política também. Eles são descendentes do Tristão Ferreira da Cunha. Esse Tristão Ferreira da Cunha era parente do Visconde de Jericinó e do Marquês de Barbacena. Então já começa assim, né? Os caras já tinham parente lá com alguns títulos. Então você já vê a origem dos caras. Eles já começaram já com origem no poder. E daí veio o Aécio Ferreira da Cunha, que foi diretor aí de instituições financeiras. O cara comandou muita coisa, muito dinheiro ele comandava, né? Esse Aécio Ferreira da Cunha, que é o pai do Aécio Neves, né? Da André Neves e tudo, ele coordenou ali o BNDES, tomava conta do Tribunal de Contas da União, quer dizer, por aí a gente já vê como é que já vem de longe a família ali no poder, né? E aí vem a Aécio e a Andréa Neves. Essa Andréa Neves, ela não coloca a cara mesmo, mas ela era a conselheira principal do Aécio, né? E o legado continua. E agora, a mais recente
ingressante aí na carreira política. A filha do Aécio Neves, né, como não poderia deixar de passar o bastão, né, Gabriela Falcão Neves, começou na política agora e também vai continuar o legado, né, dos Neves na política, né, mais uma para continuar o legado. E vamos para o próximo. Agora a gente chega num caso também extremamente emblemático que todo mundo conhece, né, mais uma família aí famosa na política, Bahia, ACM, Antônio Carlos Magalhães. Antes do Antônio Carlos Magalhães, Francisco Peixoto de Magalhães Neto. Foi deputado várias vezes. E também família Magalhães, ligada à UDN, ligada à Arena, como os outros também, ligados a essa parte aí da ditadura, esses partidos, né? E aí nós temos o Antônio Carlos Magalhães, que é famosíssimo, né? Foi um cara que articulou pra caramba no governo, muito tempo. Ele era um líder do governo por muito tempo. Durante a era Fernando Henrique Cardoso, ele dominava lá o Congresso, controlava o painel, teve vários escândalos lá envolvendo o nome dele, né? E tem o Ângelo Magalhães também, que é outro político lá no meio lá também. E aí temos os filhos, né, do ACM, né? Que temos o ACM Júnior e o Luiz Eduardo Magalhães. O ACM Júnior administrando várias empresas de televisão, como sempre também, afiliadas da Globo. Eles têm várias empresas de rádio, gráfica, várias outras empresas, eles têm muita coisa lá na Bahia, jornal Correio, portal de internet, várias televisões, várias mesmo, e até construtoras, né, inclusive esses outros também, os outros que eu falei, tem muita coisa de empresário aí no meio, né. E para finalizar a parte dos Magalhães, temos o ACM Neto, que agora é a bola da vez, né, já está no neto, daqui eu tento um bisneto, e vai continuar assim também, né, mais uma família dos donos do Brasil aí, né? E é isso aí, galera. Eu fiz essa pesquisazinha bem rápida. Foi uma coisa muito rápida. Muitos nomes eu já sabia de cabeça dessas famílias. E tem outras aí no Brasil espalhadas. Essas são as mais fáceis que eu falei, porque muita gente já conhece, né? O ACM, o Renan Calheiros, Collor, Sarney, e entre outras, Neves, né? Esses aí são os nomes muito conhecidos, muito fáceis das pessoas saberem. Mas aí eu queria que você colocasse aí a sua cidade, o seu estado, qual é a oligarquia aí da sua cidade. Você sabe qual é a oligarquia da sua cidade, quem é o coronel, quem que é o prefeito, a família dele está sempre ganhando e dominando? Qual é o interesse desse pessoal que está ganhando aí na sua cidade? Coloque aí, sou da cidade tal, aqui na minha cidade a família tal é a oligarca que está ganhando toda vez, fica revezando uma família e outra, ou meu estado é esse, aqui meu estado é essa família que está ganhando sempre. Coloca aí nos comentários para a gente saber as outras famílias, as outras oligarquias, né? O Brasil, desde aquela época do descobrimento, vem assim, e os ricos dominando a política no meio ali, e usando a política, o Estado em seu favor, né, contra o povo para dominar, usando a mídia, usando todos os poderes que eles podem, né? E isso causou o resultado de hoje do Brasil, a ignorância do Brasil, a pobreza, o sucateamento, né, da coisa pública, né? A gente teve um breve período aí de uma guinadinha, um pouquinho fora da curva, um pouquinho de coisa para os pobres, mas durou muito pouco, né? Não deu tempo. E agora estamos voltando para a era das oligarquias, né? Inclusive a gente tem aí um político agora mais famoso, né? Que os seus filhos estão aí na política também, né? Parece que ele está querendo fazer também a mesma coisa que essas famílias aí, né? Vocês sabem quem que é, né? Que está cheio de filho aí na política querendo dominar. Então, o Brasil está continuando e perpetuando esse tipo de situação, infelizmente. E é isso aí. Espero que você compartilhe esse vídeo, curta aí, principalmente esse vídeo, compartilha para as pessoas colocarem as suas cidades e colocarem as oligarquias, né? Quem está dominando a sua cidade? Quem que é a oligarquia da sua cidade? Coloca aí e compartilha para um monte de gente, para a pessoa colocar também. A gente quer saber, né? Quem são os donos do Brasil? E até mais e falou!